Shalom, shalom. Vamos começar então nossa aula de hoje, módulo 4. Enquadramento, tá bom? Então, beleza. Módulo 4. Módulo 4, hebraico. Ou está lá, alfabeto hebraico. Certo? Alfabeto hebraico. Então, para a gente começar, vamos falar um pouco sobre o hebraico em si, a língua hebraica, que existe o hebraico bíblico e o hebraico moderno. Então, um pouquinho de história para a gente começar a falar sobre o hebraico, certo? O hebraico bíblico é o hebraico também chamado antigo. É o hebraico falado pelo povo de Israel e o hebraico também foi utilizado para escrever a Bíblia. E o que a gente precisa conhecer, entender aqui a parte histórica, pelo menos da língua, é que existe o hebraico utilizado na Bíblia. E esse hebraico utilizado na Bíblia não é o mesmo do hebraico moderno que é falado nos dias de hoje em Israel. O que acontece? Quando o Estado moderno de Israel ele é recriado, o hebraico, assim como o povo de forma geral, ele é também ressuscitado, ele é renovado. Então, aquilo que era a língua hebraica antiga, ela foi restaurada e se tornou o hebraico moderno. Certo? O hebraico moderno. E o hebraico moderno, o que ele tem de diferença? Novas palavras, e também algumas inovações da gramática. Então, essa é a diferença do hebraico moderno. Basicamente, o hebraico bíblico tem novas palavras e a gramática também sofreu modificações, certo? Então, o que a gente vai estudar é focado no hebraico bíblico, que é o de maior interesse para a gente, para o estudo da Bíblia, para o estudo da literatura judaica, que utiliza o hebraico bíblico, tá certo? Então, historicamente, eu apresentei para vocês que existe a diferença de um para o outro, só para que vocês saibam que existe a diferença, tá bom? Nós vamos focar, como eu falei, no hebraico bíblico. Vamos lá. No início da língua hebraica, o hebraico originalmente não tem vogal. Não tem vogal. Tá? Não tem vogal. Então, o hebraico originalmente é como se eu pegasse uma palavra, eu vou pegar uma palavra aqui de exemplo, tá? Uma palavra de exemplo. Que é uma palavra que não tem vogal. É uma palavra que tem consoante. E aí vamos ter que lembrá-la em português. Né? O alfabeto português, mesmo, a nossa língua, ele é formado de consoantes e vogais, certo? Consoantes e vogais. Então, por exemplo, você pega a palavra hebraico. Vou pegar hebraico. Você tem a consoante H, uma vogal E, B, R, que são consoantes, vogal A, vogal I, consoante C, consoante O, certo? Consoantes e vogais. Vogais sendo A, E, I, O, U. Então, o hebraico originalmente não tem vogal. Então, como que é escrever o hebraico originalmente? Você tem consoante, mas não tem vogais. Então, era como se eu estivesse escrevendo M, C, R, R. E a partir disso, você tem que descobrir que palavra é essa. E aí, como que é descoberto que palavra é? Primeiro, porque eu já conheço o padrão. Onde tem M, C, R, R é uma certa palavra. E também pelo contexto. Se eu ver uma palavra anterior que eu conheço, o contexto vai me dar a dica de que essa palavra é uma palavra X que eu conheço. Certo? Então, assim é o hebraico original. Não existe a vogal. A vogal, ela é pronunciada. No caso aqui, a palavra é macarrão, para quem não matou charada, tá? Então, eu falo macarrão. Na minha pronúncia tem um A aqui. Na minha pronúncia tem um outro A e na minha pronúncia no final tem ão. Mas não está escrito A e ão.
Isso é o hebraico. Então, vou pegar agora uma palavra hebraica de verdade, tá? Que é a palavra essa aqui. Essa palavra hebraica de verdade. Nesse caso, o hebraico original ele é exatamente assim. Você tem consoante, 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 não tem vogal. Certo? O hebraico lá antigo dos primórdios ele era assim. E o hebraico moderno, falado hoje em Israel, também é assim. Tá? Onde que muda? Em textos religiosos, na Bíblia, no Sidur, aí tem vogal. Tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que o hebraico originalmente não tem vogal, mas foi feita uma adaptação da língua entre os séculos 6 e 7 por homens chamados maçoretas. Maçoretas. Eles criaram os sinais maçoréticos. E para que servem os sinais maçoréticos? Para fazer indicações da leitura do hebraico. Que tipo de indicação? Tem vários tipos. Mas uma delas é para servir como vogais. Então, os maçoretas, repetindo, criaram sinais maçoréticos como auxílio para a leitura do hebraico. E alguns desses sinais maçoréticos vão ter função de vogal, certo? Então, no hebraico, criado pelos maçoretas, na Idade Média, o que não tinha no hebraico original, eles acrescentavam. Então, é como se eles pegassem a palavra macarrão e criassem as vogais, colocassem aqui. Macarrão. Então, o hebraico aconteceu isso, certo? E aí, a palavra Torá, que só tinha consoante, por causa do trabalho dos maçoretas, ganhou vogais, sinais maçoréticos. Tá? E aí eu consigo ler Torá. Agora, não só consigo ler, como eu consigo escrever o que serve como vogal. Tá? Então, para a gente estudar o alfabeto hebraico, nós vamos passar por esse caminho de aprender as consoantes, e vogais. Tá dando para ler? Legal? Sim. Consoantes e as vogais. Vamos começar pelas vogais. Por quê? Hoje, ainda hoje, para você ver como que o hebraico não é difícil, você vai ler palavras escritas em hebraico. Vão ser palavras adaptadas, não vão ser verdadeiras, mas você vai conseguir ler. Para você ver como que a mecânica do hebraico não é diferente do português. Certo? Vamos usar o exemplo do macarrão, que eu falei aqui? Vamos lá. Como que eu leio a palavra macarrão? Quando você é criancinha, você vai aprender na escola, geralmente dessa forma. Qual é o som da letra M? M. Qual o som, aliás, da letra A? A. Som de M com A? Ma. Som de C, C com A? K. Ma, K. Som de RR, R. Com ão, ão. Ma, K, ão. E assim você aprende a ler. No hebraico, não é diferente disso. Você vai ter uma letra, que é essa aqui, que faz som de T. Vocês não vão aprender. Só para entender como funciona essa mecânica. O Tav, que é essa letra aqui, faz som de T. Como essa letra e essa vogal, ela vira O. Essa letra aqui, azul, faz som de R. E essa vogal faz som de A. To, R, Ra. Mesma mecânica. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Certo? Então, o hebraico vai funcionar exatamente assim. Você tem as consoantes e as vogais. Certo? Então, alguma dúvida até aqui? Tem. Pode perguntar. No final ali, por que não tem pontinho pro A ali? Será uma vogal? Torá. Aqui? É. Então, aqui esse sinal ele faz som de A. Tá? Tá. É som de A. A última letra é uma regrinha especial que a gente vai ver depois. Mas ela. É a última letra. Exato. Ela é o que vai dar a tônica da letra final. Em vez de ficar tora, fica torá. Esse rei faz isso no final. Tá? Mas
Esquece isso agora. Primeiro a gente vai aprender as vogais, depois as consoantes, depois a gente vai passar por essas regras. Tá bom? Mais uma pergunta? Então, beleza. Sigamos. Vou lá. Bairro Hashem, agora tem um apagador bom. Apagador é uma maravilha. Como faz diferença. Então, vamos lá. Então, eu mostrei para vocês um exemplo da palavra Torá. Tá? Vamos agora esquecer por um momento as consoantes hebraicas. Vamos imaginar aqui que aqui tem uma caixinha. Tem uma caixinha. Dentro dessa caixinha vai entrar em algum momento uma consoante. Não importa qual é agora, tá? Vamos focar nas vogais, que são os sinais maçoréticos que vão acompanhar essa consoante, tá? Então, as consoantes hebraicas, que nós vamos aprender, elas vão ficar escritas aqui. Imagina no lugar dessa caixa. E as vogais, elas vão entrar onde? Vão entrar basicamente em 4 lugares em torno da letra. Ou vai vir aqui, ou vai vir aqui, ou vai vir aqui, ou vai vir aqui. Tá? São os lugares onde as vogais, que são aqueles sinais, vão entrar. Então, vamos lá. Vamos aprender a primeira vogal. A primeira vogal. Vamos fazer uma comparação com futebol. Eu acho que todo mundo, se não gosta, conhece, né? É o país do futebol. Então, nada melhor do que fazer comparação com futebol. Então, vamos lá. Imagina que um time de futebol, ele faz um gol. Essa bolinha aqui é um gol. E aí, o time vai fazer segundo gol. O que acontece quando um time ele faz um gol? E aí, termina a partida e termina 1-0. Foi um jogo bom, com certeza. Porque ganhou. Mas não é aquele jogo que as pessoas comemoram tanto. Por quê? Teve um gol só. Mas, se o time faz um outro gol, o que a torcida faz? Como é que ela comemora? Ela vai comemorar. Por quê? Tem 2 gols. O time fez 2 gols. Isso vai lembrar a comemoração. Por quê? 2 gols. Certo? Comemoração, 2 gols. Então, esse sinal de 2 pontinhos debaixo da consoante vai fazer som de E. Você vai lembrar de comemoração. Agora, vamos imaginar que a gente tem uma outra consoante aqui. E aí o time vai fazer, depois do segundo gol, 3 gols. O que o time, a torcida, melhor dizendo, vai fazer? De novo, vai comemorar. E... Quantos gols tem aqui? 3. Então, esse sinal, 3 bolinhas abaixo da consoante, que vai formar a vogal E. E 2 E também. Tá? Aí, imagina que eu tenho uma outra consoante. E eu também tenho 2 gols, 2 bolinhas. Só que em vez de estar deitado, vai estar de pé. Opa. Deixa eu fazer a outra. Peguei. Essa canetazinha. Pronto. Agora não tem erro, né? 2 gols de pé. Continua sendo 2 gols. O que a torcida faz? Por quê? De novo, foram 2 gols. Certo? 2 gols. 2 gols, a torcida comemora de novo. 2 gols deitados, de novo. 3 gols, comemora também. Certo? Comemora também. Certo? E, e E. Essas 3 vogais também vão fazer som de E. Tá bom? E agora, imagina
Agora, vamos imaginar que esse time está fazendo muitos gols. Ele ganha uma partida, ganha outra. No campeonato ele está indo muito bem. E aí acontece que o time começa a jogar cada vez mal. Cada vez mal. Cada vez pior. Certo? O que acontece com os gols? Eles começam a cair. O que a torcida faz quando o time começa a perder? Jogo depois de jogo, ele faz. Essas 3 bolinhas caindo debaixo da letra faz som de U. Vamos repetir? O time fez 2 gols. O que a torcida faz? Comemora. 2 bolinhas. 2 bolinhas, do mesmo jeito, faz som de 3 bolinhas, 3 gols. Aí o time começa a perder gol, perder gol, perder gol. O que a torcida faz? Pronto, vocês estão aprendendo hebraico. Cola casudo, como fala em hebraico. Parabéns. Cola casudo. Não é difícil, certo? Não é difícil. Então vamos lá. Vai apagar? Não, enquanto não. Então vamos lá. Vimos 4 vogais já, que são esses sinaizinhos aqui, que são os sinais maçoréticos que eu falei no começo. São 3 E's e um U. Exatamente. Exatamente. 3 formas de se 3 pronunciar o formas E. do E e uma forma do U. Exatamente. Tá? Agora, imagina o seguinte. Eu vou nesse mesmo jogo de futebol. Aí eu conto para um amigo meu que não teve nenhum gol. Quantos gols tem aqui? Nenhum. Aí eu falo, pô, fui numa partida de futebol, comprei o ingresso, não teve nenhum gol. O que geralmente a pessoa pode dizer? Que isso? Jogo chato. Então, essa letrinha aqui, que é uma vogal, um sinal maçorético, não tem nenhum gol. O que a torcida faz? O que seu amigo fala? Jogo chato. Então, quando tiver esse sinal sem bolinha, faz som de quê? De A. A. Certo? E existe uma outra forma de fazer o A também. De novo, tem quantos gols? Nenhum gol, nenhuma bolinha. Que som faz? A. Difícil? Nem um pouco. Então, não tem nenhum gol. Você conta pro seu amigo. Não, fui, acabou 0-0. Que isso, cara? Que jogo ruim. Só 0-0, jogo chato. Não teve nenhum gol. Não teve nenhum gol de novo. Não teve nenhum gol. Certo? Agora, imagine que... Agora esquece um pouco o futebol. Vamos lá? Imagina que tem uma pessoa numa árvore. Está em cima de uma árvore. Ela pode cair. Você sabe que ela pode cair. Porque outras pessoas já escorregaram dessa árvore. Você não sabe o nome dessa pessoa, mas ela está lá em cima, tá vendo? Aqui é uma letra hebraica, onde vai ficar consoante. Tem uma pessoa aqui em cima, a bolinha agora é uma pessoa, tá? Você não sabe o nome dessa pessoa. Como que você chama a atenção de uma pessoa, você não sabe o nome dela? Oh! Quando essa bolinha, então, vem aqui para cima, como é que você chama? O. A bolinha em cima da letra faz som de O. Existe também a bolinha em cima da letra. Em cima mesmo. Aqui ela está meio que na quina da letra. Tá? E aqui você também está vendo uma pessoa em cima de um lugar. O que você vai falar para ela? Como é que você vai chamar? Desce daí. Certo? Porque ela está em cima da letra, está em cima, aliás, da árvore, nesse caso, e você está chamando a atenção dela, mas você não sabe o nome dela. Agora, de novo, imagine. Vamos voltar agora para o futebol. Tá? Vamos voltar para o futebol. Que tem um time que está fazendo muito gol. E, de novo, ele começa a perder gol. Então, imagina que a bolinha estava aqui em cima e ela cai. Certo? Assim como aqui as bolinhas caindo representam os gols que estão sendo perdidos, ou seja, o time está indo mal.
Aqui, imagine que também o gol, certo? A bolinha, ela, pum, ela tá em cima e ela cai. Quando o time começa a perder gol, o que a torcida faz? Ela vai. Bolinha caindo, gol sendo perdido, também. U, nenhum gol. Vamos revisar? Nenhum gol? Não. Não. Acabou 0-0, não teve nenhum gol. Nem para um lado nem para o outro. Jogo chato. Já vai logo. 0 gol. Tem uma pessoa em cima da árvore. Aqui ou aqui, ela tá em cima do mesmo jeito. Você vai chamar ela, o que você faz? Quando tá em cima, então faz som de. O time fez 2 gols. O que a torcida faz? 2 gols de novo. 3 gols. Começa a perder. Caiu de novo o gol. Não teve nenhum gol. Você chama a pessoa lá em cima. Você chama de novo? Vocês aprenderam a jogar. Parabéns. Certo? Muito fácil. O hebraico é muito, muito fácil. Não tem o Irã. Bem observado. Tá vendo? Estava faltando alguma coisa. Esse é mais fácil ainda. Como é que eu ia em português? É a única vogal em português que tem uma bolinha, concorda? Sim. Agora, então, vamos imaginar que tem uma outra consoante. E embaixo da consoante vai ter uma bolinha, igual no I. Que vogal é essa? Quem pode chutar aí? I. Exatamente. Tem embaixo da letra hebraica uma bolinha, assim como a vogal I. Que som que vai fazer aqui, essa vogal? I. Deixa eu ver. A, E, I, O, U. Aqui. U. Tá? Então, para reforçar, deixa eu escrever em cima aqui. E aí vocês tiram uma foto. É a hora da foto. Se não for a foto, tá A mais. quantidade e o posicionamento dessas bolinhas tem alguma coisa relacionada à entonação? Não. É quando ela se repete, Isso. entendeu? Ela duplica na hora que você fala, A gente vai chegar lá. entendeu? Então, be moving, entendeu? Em inglês, be moving, entendeu? É porque ela é extensa, é isso. Por enquanto, imagina que é E, tá? Vogal E. U, A. Quando a gente fala do ou, tem 2 O, não sei isso, vai ter 2 E, vai ter 2 não, 2 E. Não vamos pensar ainda em intensidade da tônica, não. Vamos chegar lá. Certo? Então, vamos lá. Vamos revisar agora na ordem que realmente são as vogais. Não teve nenhum gol. Que som faz? Para cima. Não tem nenhum gol do mesmo jeito. Teve 3 gols. Teve 2. Teve 2. Tem uma bolinha. Igual na vogal. Tem uma pessoa lá em lugar alto na árvore. Você chama ela. Tá em cima da árvore também? O time começou a perder gol. Tá caindo. A bolinha caiu de cima aqui da letra. Também o time tá perdendo gol. O que a torcida faz? Ela caiu. Tá bom? Tira uma foto, ou com seus olhos assim, você pisca e guarda na memória fotográfica, ou tira com a sua máquina mesmo. Tá? A, E, I, O, U, U. Muito fácil. Certo? O que é difícil? Difícil é o português. O hebraico não é difícil. Português é difícil. É porque a gente aprende desde criança, mas o português é muito difícil. A gente aprende a falar, né? A gente não aprende o português, porque é muito difícil. Pois é. E mesmo aprendendo a falar, a gente erra. Certo? Tem muita regra. Vamos lá. Como é que escreve exceção em português? Não vai dessa maneira. E aí? É fácil? Como é que escreve chuchu em português? Não, mas não é legal. É fácil em português?
Eu vou à Bahia. Como é que eu escrevo? Eu vou Acraseada em Bahia. acrasear a Bahia. É fácil? Não. Português não tem. Eu não aprendi até hoje. Não tem nada disso. Olha, do hebraico não tem nada disso. Certo? Para que serve vírgula em português? Você sabe? Para quê? Pode falar, para quê? Para que serve? Tem vários motivos. Tem para ser autoexplicativo, para pequena pausa. E o ponto e vírgula? Para pequena pausa de pergunta. Deixa eu falar. Tá vendo? A gente está aprendendo, então, senão é rápido. Ponto e vírgula. E enumerar itens também. Numerar itens. Isso aí que já todo mundo conhece. E um outro uso. Aí já chega, né? Do meu Conhecimento. É fácil? É fácil. Então, vamos lá. Eu sei explicar. Vou provar para vocês que o hebraico é fácil. Esse é o meu objetivo. Esse porquê aqui é para quê? Vocês sabem? Não vai normal? É para quê? Pergunta no meio de frase. Não, pergunta. Início de frase. Isso é fogo. E esse aqui? Final da frase. Isso é merda, né? Esse aqui. Isso aqui é verbo, substantivo. Verbo. É. Trazer. E esse aqui? Não vou. E esse aqui? Ai, já, substantivos. Entendeu? É fácil? Alguns vão achar talvez fácil, outros não tanto. Mas, no geral, não é tão fácil. Por quê? Porque o português ele vem do latim. E o latim tem uma gramática extremamente complexa. Então, o grego é difícil, também tem uma gramática complexa. O russo é muito difícil, tem uma gramática complexa. O árabe é mais difícil. O mandarim, então, nem se fala. O chinês não se fala. O hebraico não. O hebraico não tem sinal. O hebraico não tem regras complexas. O hebraico não tem muitas palavras. Ou seja, é uma língua muito mais fácil. Tá? Então, vamos lá. Ele fala um pouco dele correto. Pois é. Assim, de será que não dá a dificuldade de falar. E fala assim da maneira que. Vamos ver. Essa palavra aqui, você sabe o que significa? Você sabe? Hã? Não? É algo imaturo, inicial. É algo incipiente. Isso é o português. Certo? Então, vamos lá. Vamos agora para o hebraico, que é muito mais fácil. Mais fácil falar em hebraico. Então, vamos lá. De novo, eu tenho uma consoante aqui. Eu vou ter uma vogal. Aqui, de novo. Tá ficando muito fácil. Acho que hoje eu vou começar a lidar com consoante. Tá muito fácil. Entra na consoante. Beleza? Então, vamos lá. Tem uma consoante em hebraico aqui. Não importa agora, ela é uma incógnita. Você não vê, né? Mas tem a vogal. Que vogal é essa aqui? Eu. E essa aqui? Que palavra é essa aqui? Eu. Pronto, vocês estão lendo hebraico. Parabéns. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora? O que está escrito? Vogal essa? E a. A. Ai. O que está formando aqui? Que frase é essa? Eu ia. E aí? Difícil? Vamos lá, mais uma. Na verdade, agora a lógica é a gente começar a ler da esquerda. Por isso que a confusão. Exatamente. Tem que agora reformular. Vai transliterar, é bem rápido. Aí é da direita, da esquerda. Aí você tem que pensar no inverso, senão você não forma a palavra. Então, que vogal é essa daqui? A. Que vogal é essa? O Ai, que está escrito aqui? eu E. e Ai. Parabéns, está lendo hebraico de novo.
pessoal na transmissão tá entendendo, tá acompanhando? Alguém olha aí para mim se tiver Sim, tudo ok. Por favor. Tudo certo? Estão entendendo? Tudo certo. Então, Sim. beleza. Vamos lá, mais uma. O que está escrito aqui? Vogal essa? O. Então vamos lá, de novo. Eu, ai, o. Se continuar assim, já dá para escrever um livro que vocês vão conseguir ler, tá vendo? Muito fácil. Estamos quase Então vamos lá. Podemos ir para a hein? É quase passar, né? Certo. Vamos lá. Que vogal é essa daqui? 3 gols. E. Bolinha caiu. Gol sendo perdido. Eu. Quem está escrito agora? Eu, ia, aí, o, eu. Eu. Maravilha. Essas letras que são parecidas e a mesma tonalidade, né? E agora? Que vogal é essa? Certo? De novo. Eu, eu, Vamos lá de novo. Agora aqui. eu, ai, Vocês já aprenderam mesmo. Por quê? Porque vocês gravaram a frase e vocês tinham ali um atalho para pronunciar. Eu vi que vocês realmente aprenderam. Por isso que eu mudei a ordem. Então, beleza. Vocês já aprenderam as vogais. É basicamente isso. Esse foi o trabalho dos maçoretas. Certo? E aí eu já vou adiantar uma coisa. Já que vocês estão muito avançados, vou adiantar algumas coisas. Se vocês olharem o Sidur, ou a Torá, ou o Taná, qualquer texto que está escrito em hebraico, que tem os sinaizinhos, vocês vão perceber que vão aparecer outros sinais que não são esses daqui. Então, por exemplo, se você abrir o Taná, você vai ver palavras que têm um símbolo. Deixa eu ver uma aqui. Assim, por exemplo. Certo? Vai ter outros que vão estar, por exemplo, tem um que é bem interessante, que ele é assim. Vai ter outros, por exemplo, deixa eu pensar um outro aqui. Vai ter um que ele está assim, parece um L. Quando vocês pegarem um texto do Sidur, do Taná, da Torá, vocês estão lendo já o hebraico, e aparecer esse sinal, esse sinal, esse sinal. O que vocês vão fazer com esses sinais? Que também são sinais maçoréticos, vocês vão ignorar. Porque não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Para a leitura não vai fazer diferença. Tá? Então, vocês vão focar nos sinais que vocês conhecem. O que vocês não conhecem, vocês vão ignorar. Simples assim. E no céu aparecem outros sinais? Hã? Se as vogais aparecem? Parece. E aí, lembra que eu falei que os maçoretas criaram sinais maçoréticos que têm várias funções. Alguns desses sinais não têm função de vogal, que são os que a gente aprendeu. Mas não é só essa função. E aqui eu vou falar para vocês, né, para vocês se prender, só uma curiosidade, tá? Os outros sinais, que são esse, são sinais de cantilação. Cantilação. Por quê? Porque os textos da Torá foram feitos para serem cantados. Sabia disso?
Se vocês, depois eu vou botar lá no grupo, só de curiosidade. Tem vários vídeos de alguns rabinos que eles vão pegar o texto da Torá, às vezes dos salmos, e eles vão cantar o salmo. E qual é a pauta, a partitura que eles estão lendo para saber que som fazer? Os sinais de cantilação. Certo? Ou seja, a Torá ela foi feita para ser também cantada. Por quê? Cantar é uma forma de memorização. Então, imagine que lá no passado não tinha papel com abundância, não tinha pergaminho fácil, não tinha manuscrito fácil. Manuscrito não tinha pergaminho, não tinha... Tem outra palavra, vou lembrar. Pergaminho é uma coisa e tem outra palavra, tá? Mas não tinha os materiais para funcionar como papel de forma facilitada. Como que você memorizava os textos? Papiro, exatamente. Não tinha forma facilitada. Então, o que você fazia? Você cantava. Porque a melhor forma de você memorizar as coisas é cantando. Certo? Então, existem sinais criados pelos maçoretas que servem para cantilação, ou seja, para cantar. Certo? E aí, já que vocês já aprenderam as vogais, foi bem fácil, bem rápido, eu vou dar uma revisada e a gente já vai aprender duas consoantes, tá bom? Duas consoantes. Mas vamos ver se vocês não esqueceram. Que vogal é essa daqui? Que vogal é essa? E essa? E essa aqui? E essa? E se eu colocasse essa daqui? Vocês aprenderam bem, Miriam. Parabéns. Baruch Hashem, coloca foda. Então vamos lá. Imagina agora vocês aprenderam todas as vogais, certo? Vamos aprender duas consoantes. Duas consoantes, tá? Do hebraico. Vamos agora finalmente iniciar no alfabeto hebraico, que vão ter 22 letras. Então vamos lá. Imagina que aqui eu coloque esta consoante. Vocês vão saber qual é o nome dela. Eu coloco essa consoante aqui, tá? E aí eu coloco ela aqui de novo. Lembra que eu falei que, assim como no português, também vai ser no hebraico. Você vai juntar, por exemplo, aqui a palavra moderna. Vou usar esse exemplo, tá? Tem o som da consoante N, M. Tem o som da vogal O, MO. Consoante D, vogal E. E você forma a palavra MODE. Certo? Então, o que vai estar em volta, embaixo, aqui, em cima, do lado, são as vogais. E o que está no meio é a consoante. Tá? Essa é a primeira letra do alfabeto hebraico que vamos aprender. Primeira consoante. Que consoante é essa daqui? Qual o nome dela? Vocês sabem? É o Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Tá? Quando eu falo das vogais, eles não contam como alfabeto hebraico. Por quê? Lembra que eu falei que os maçoretas criaram como auxílio para ler o hebraico. Mas o hebraico em si são essas letras apenas. Tá? Originalmente eram só as letras consoantes. Certo? Então, a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph, ele vai ter som de quê? Quem sabe? Primeira letra do alfabeto. Vai ter som de A. Quem acha que é A? H. Exatamente. Aí que está a pegadinha. O Aleph, ele está aqui, mas ele não faz som de nada. A senhora tá alinhadinha. Não faz som de nada. Quer ver um exemplo? Ela já teve essa aula, entendeu? Foi? Ela tá avançada. Ela já tinha essa aula. A gente tá atrasado. O nível dela tá avançado. Ela tá avançada. Vamos ver a palavra hebraico. Hebraico começa escrevendo com um H, certo? O H tem que estar aqui. Porque se eu apagar o hebraico, escrever assim, tá errado. Então tem que ter o H. Só que som ele faz ali? Nenhum. Mas ele tem que estar ali. Então, o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Ele existe, tem que estar nas palavras que tem Aleph. Mas é como se tivesse um H. Certo? Como se tivesse um H.
Então, como que vai ficar essa palavra aqui? Lembra? Junta o som da consoante com a vogal. Uma consoante que não faz som de nada com vogal E, faz som de? Uma consoante que não faz som de nada com a vogal U, faz som de? O que está escrito aqui? Não mudou nada. Não faz diferença. Muitas vezes, algumas palavras que têm o som da vogal vai ter o aleph em cima. Por quê? Ele vai marcar o lugar da consoante, mas não vai fazer som de nada. Certo? Vamos ver outro exemplo? Eu coloco aqui o aleph. O que vai ter escrito aqui agora? Mesma coisa, né? O que está escrito? Aí eu coloco um aleph aqui. O que está escrito? Ai, E aqui, o que está escrito? e, ó. O que está escrito aqui? E o que está escrito aqui? Certo? Claro que aqui não existe uma... Não existe isso, tá? Uma consoante com 2 vogais. Foi só para exemplo. Ela já tem uma aqui. Certo? Então, o aleph, ele não vai fazer som de nada. Ele é como se fosse o H. Mas é uma letra que existe, que está ali. Assim como o H. Não faz som de nada, mas ele existe. Certo? Isso é a letra aleph. Tá? Vamos aprender agora. Vamos começar a trazer exemplos mais realistas. Tá bom? Mais realistas. Vamos pegar palavras de verdade. Palavras de verdade. E vai Com 2 estar letras, a gente assim, vai formar algumas palavras. o H vai estar assim dentro do pontilhado? Então, vamos lá. Vamos aprender mais uma letra. Então, vamos lá. Que letra é essa daqui? Pastora Michele, tá me Importante também, ouvindo? vocês aprenderem como que escreve, né? Olha a ordem, ó. Aqui, primeiro. Depois aqui. Depois em cima. De novo. Um traço aqui. Outro aqui. Outro. Se você fizer assim, tá errado. Entendeu? Então, a forma de escrever tem uma ordem para você escrever, para você poder fazer de forma facilitada. Claro que você poderia fazer assim também, né? Mas é mais fácil escrever na ordem certa. Né? Porque vai ficar realmente mais parecido com um aleph mais bonitinho. Então, siga sempre essa ordem de escrita. E aí você repetindo, se acostumando com ela, vai ficar muito mais fácil. Então, primeiro, aqui. Depois, uma curvinha aqui. E uma outra curvinha descendo. Isso é um aleph, tá? Vamos agora para a segunda letra do alfabeto. Vocês já aprenderam a primeira. Vocês aprenderam a primeira. A segunda letra do alfabeto, segunda letra, é esse aqui. Essa aqui. Tá? Essa aqui é uma outra letra do alfabeto hebraico. Que letra é essa? Essa aqui é o aleph, lembrando. Essa daqui é o beit. Tá? Beit. Só que essa letra, no hebraico original, essa letra aqui, no hebraico original, que não tem vogais nem sinais massoréticos, lembra? Ela podia fazer som de B ou de V. B ou V. Certo? Essa letra no alfabeto, a letra Beit. Esse é o nome dessa letra, tá? Beit. Então, vamos pegar lá, vamos pegar lá. O nome da letra, se alguém perguntar, o hebraico mesmo, original, a letra é Beit. Tá? Quando a gente está trabalhando com sinais massoréticos, e como eu falei, essa letra fazia som de ou B ou V, os massoretas também criaram um sinal
que é para saber se a letra B vai fazer som de B ou de V, É o Gadesh, que é o Dagesh. Gadesh. Tá? Vamos lá. Então, a letra, o nome dela é Beit. Esse é o nome original dela, tá? Beit. Mas os maçoretas criaram um sinal para saber se essa letra vai fazer som de B ou de V. B ou V. Esse sinal maçorético especial, que não é vogal, vai ter outra função, é o Dagesh. E ele é uma bolinha que vai ficar no meio da letra. Tá? Aí ele vai fazer som de V com essa. Então, não. Vou explicar por quê. Mas a letra Beit, com esse pontinho no meio, que não é vogal, tá? Chama Dagesh. As vogais que eu falei, elas têm um nome, tá? Elas têm um nome. Só que, para você aprender hebraico, principalmente inicialmente, é irrelevante você saber o nome. Por isso que eu não falei o nome dela, tá? Essa bolinha, o nome dela é Dagesh, mas você também não precisa saber o nome. Não importa, tá? Isso é um detalhe da gramática que, ao meu ver, só vai atrapalhar o processo inicial. O mais importante é você conseguir ler. Então, esquece o nome dela agora. É uma bolinha no meio do Beit. O que essa bolinha no meio, e aí vamos diferenciar a bolinha no meio da letra com uma outra bolinha do lado da letra. Se tiver uma bolinha do lado da letra, que vogal é essa? Tá? Então, para diferenciar, aqui é do lado, aqui é dentro da letra. Tá? Então, para vocês não confundir com vogal, vai aparecer embaixo, do lado, aqui ou aqui, para não confundir. Isso é uma bolinha que vai aparecer no meio da letra. Quando ela é usada para o Beit, ela vem para mostrar se é som de B ou V. Quando tem a bolinha, vai fazer som de B. Certo? B. Quando não tem, vai fazer som de B. Quando tem bolinha, faz som de B. Quando não tem, beleza. O que a bolinha ela fez? Ela fez com que o som da letra ficasse explosivo. Vamos colocar assim. Tá? Tem um termo técnico para isso também na linguística. Mas vai ficar um som explosivo. V é um som aberto. B é um som que explode. Tá? Ele explode. Com a bolinha no meio, faz som de P. Isso. Bolinha no meio, som explosivo. Vamos memorizar assim. Explosivo. Então, estou falando com ele aqui. Por que esse lá vai fugir logo com a bolinha? Não é? Seria mais sentido, seria mais fácil. Certo? O Beit, ele vai sofrer, vai ter o mesmo problema que uma outra letra também. Lembra que eu falei de português? Ó, essa letra aqui, ó. Que letra é essa? S. O nome dela é S. Mas se eu escrever... Não, essa não tem graça. Deixa eu ver uma palavra. Não tem som de Z, não é isso? Algumas vezes ela vai ter som de... Que som tem aqui? Deixa eu ver uma outra aqui. Que som ela tem aqui? Z. Que som ela tem aqui? S. Mas qual é o nome da letra? S. Entendeu? Qual é o nome da letra? Essa aqui. Veit. Mas qual é o som que ela faz com a bolinha? Veit. Não. A bolinha, Veit. Sem a bolinha? Veit. Meio de uma coisa com essa. Isso que eu tô falando. Porque que Entendeu? eu logo com a bolinha. O português poderia ter uma bolinha aqui. Ó. Certo? Aí ficaria sa e aqui za. Entenderam? Mesmo processo que acontece no português. Por isso que o nome da letra é Beit. Tá? Quando ela está com a bolinha, ela fica com um som explosivo. Repara como que você vai fazer o som dentro da sua boca. B. B. Como é que você faz o som de V dentro da sua boca? B. V. B. B. Explosivo. Percebeu a diferença? O que a bolinha no meio da letra faz? Fica com som
explosivo. Tá? O que vocês acham que é um som explosivo? B ou V? B. B. Bolinha no meio, som explosivo. Beleza? Agora vamos falar de algumas palavras reais, de verdade. A gente tem quanto tempo de aula já? Vocês sabem? 50. Vou trazer esses exemplos de algumas palavras e a gente vai encerrar. Beleza? Então vamos lá. Agora palavras de verdade, tá? As palavras são hebraicas mesmo. Certo? Como é que eu escrevi o V? Vou repetir aqui para vocês também aprenderem. O Aleph, eu já tinha falado. O Beit é assim. Fez uma curvinha, desceu, para cima, para baixo. Bem simples. Então vamos lá. Que letra, ou melhor, que palavra é essa daqui? Ave. Ave? Como é que você sabe que é ave? Porque eu tenho som de V. Né? E se tiver essa vogal aqui em cima? Que palavra é essa? Sem bolinha não é explosivo. Que som está fazendo o Beit aqui? Então aqui é como se tivesse escrito ovo. Ovo. Não é essa palavra que eu vou falar, tá? Eu botei ela para fazer de propósito uma pegadinha. Por quê? O hebraico, esse é a dificuldade, mas também a graça do hebraico. Porque a mesma palavra que eu posso escrever ovo, eu posso escrever uma outra coisa. O hebraico originalmente não tem vogal. Então, muitas palavras em hebraico elas vão ter múltiplos sentidos. E é em cima disso, muitas vezes, que os sábios de Israel, os rabinos, vão fazer interpretações mais profundas. Uma palavra que se escreve de uma forma, quando tem uma vogal, ela se pronuncia uma outra forma e se torna outra palavra quando tem outra vogal. E em cima disso são feitas interpretações, certo? Mas, por isso que os maçoretas criaram os sinais maçoréticos, para tirar essa ambiguidade da palavra, certo? Então, a palavra que eu realmente quero falar aqui é essa aqui. Que palavra é essa daqui? Vamos lá? Aleph faz som de quê? Vogal embaixo dela. Letra B faz som de aqui de V. O que está escrito? Só juntar o som. Som da consoante com da vogal, som da consoante com a vogal. Se não tem nenhuma, não vai falar nada. Ave. O que significa ave? O que significa ave em hebraico? Pai. Ave significa pai. Certo? E existe uma outra palavra também que eu posso formar com as mesmas letras, que foi exatamente a outra letra. Tinha falado. Se eu colocasse uma vogal aqui, ficaria ovo. Aqui, contava era pai. Aqui é ovo. Que por acaso também é uma palavra realmente hebraica. Eu botei a vogal, mas eu achei uma palavra. O que significa? Ovo. Isso aqui é interessante. Ovo é um osso de galinha. Só que ela parece natural. Quando a Torá proíbe você de fazer feitiçaria. Existia aquelas pessoas que usavam para adivinhação, melhor dizendo, o ovo, que era o osso de galinha. Tá? Elas colocavam na boca ou na mão e faziam a adivinhação através desse osso. Esse osso se chama ovo. A Torá vai chamar de ovo. Então, isso também é uma palavra que existe. Tá? Só uma curiosidade. Vamos voltar para a palavra que é mais utilizada, que é ave. Beleza? Só para vocês verem. Duas consoantes formam mais uma palavra. Tá? Mas a palavra que eu realmente quero escrever é essa daqui. Que palavra é? Ave. Significa? Pai. Certo? Com essas mesmas duas letras, dá para a gente aprender uma outra palavra em hebraico. Que é essa daqui.
Que palavra é essa daqui? Vamos lá. Aqui, que letra é essa? B. Ela tá com um sinalzinho no meio, não é do lado, tá? No meio da letra. Fica com som explosivo. Faz som de? Aqui faz som de? Aqui de? Então, eu sou uma consoante. Tem uma vogal aqui embaixo, do lado, em cima? Não. Então, eu pego só o som da consoante, que é B. Vou pro lado. Consoante A, faz som de quê? Não. Nada. De nada. Mas tem um Tem uma vogal. É o Então, o que está escrito? Bo. Somei o som da consoante, não tem vogal, não falo nada. Então, próxima consoante, não tem som de nada, com a vogal. Bo. O que está escrito em hebraico? Bo. Aqui tá Ave. E aqui está escrito Bo. Bo. O que é Bo? Bo é um verbo em hebraico. Tá? É um verbo em hebraico que significa vem. Vem. Existe uma paraxá da Torá, lá de Êxodo, tá? Lá em Êxodo, que o nome da paraxá é Bo. Paraxá Bo. Que é a paraxá que Deus vai falar com Moshe, com Moisés, o seguinte: Bo, vem Moshe para Paró, para Faraó. Por que Deus fala Bo e não Ler? Vamos lá? Existe uma outra palavra em hebraico que é Ler. Ler é vai. Bo é vem. Por quê? Por que o eterno Hashem fala para Moisés, vem e não vai para Faraó, porque Deus já estava com Faraó. Tá vendo como que o hebraico ele muda o sentido de muitos textos? Ele traz mais clareza. Deus estava falando para Moshe, você vai falar com Faraó, mas não pense que você vai falar sozinho, porque eu já estou aqui. Vem até mim. Então, Bo significa vem. E quantas letras a gente já usou do hebraico? Só quantas? 2. O restante é sinal maçorético. Ou para funcionar com vogal, ou para funcionar no beit. Certo? Então, nós temos aqui 2 palavras em hebraico formadas pelas 2 primeiras letras do alfabeto hebraico, que é a letra Aleph e a letra Bet, que faz som de B ou de V. Se tem a bolinha, B. Se não tem a bolinha, som de V. Certo? Alguém quer fazer comentário? Tem alguma dúvida? Alguma coisa não ficou claro? Não? Viu? O hebraico é muito fácil. Nem tem dúvida. Muito fácil. Muito simples. Certo? Então, quem tem dúvida pode perguntar, tá? Não importa se todo mundo entendeu, se ainda não entendeu, você tem dúvida, pode perguntar. Eu vou montar um grupo, um aplicativo que é Write It Hebrew. Ele é um game que ele te ensina a desenhar letras para aprender. Aqui você pode falar isso? Com obesidade. Write in Hebrew. Write It Hebrew. Write it. É um joguinho para você aprender a escrever a letra. Então, depois a gente vai colocar um aplicativo para ajudar a escrever as letras, porque ela tem uma ordem, tá bom? Para vocês identificarem. Você aprende a desenhar e depois tem os testes lá. Beleza. Mas qual é o objetivo da aula de hoje? Vocês aprenderam uma introdução sobre o hebraico, sobre as vogais. Vogais. Isso que é o mais importante se memorizar. Vogais e consoantes. 2 especificamente. Aleph e Bet. Certo? Com 2 letras, você vai formar 2 palavras. Essas 2 palavras que nós aprendemos, que foi Av, que significa pai, e Bo. Bo significa vem. Certo? Nós aprendemos 2 letras, Av e Bo. Vou colocar aqui Av e Bo.
sem vogal, só as consoantes. Tá bom? Então, esse foi o nosso objetivo. E, além de aprender duas palavras, essas duas letras, Aleph. Então, vamos lá. Quero que vocês repitam. Qual é o nome dessa letra? E o nome dessa? Beit. Aleph, Beit. Aleph Beit. O que significa Aleph Beit? Alfabeto. Isso é uma outra palavra. Em hebraico, essas duas letras, Aleph Beit, quando você pronuncia o nome das letras, Aleph Beit, significa alfabeto. Por quê? É igual no português, né? Alfabeto. O que é a palavra alfabeto? É a junção de duas letras gregas, que é a alfa e a beta. Você pega a primeira letra do alfabeto grego e a segunda, alfa, beta, alfabeto. Hebraico é a mesma coisa. Você pega a primeira letra, a segunda letra, Aleph, Beit, significa também alfabeto. Entendeu? Então, isso é o alfabeto hebraico. Essas duas letras, aí aqui tem um pouquinho de segredo da Torá. Aí eu vou sair do hebraico e vou entrar um pouco no judaísmo. Vocês querem que eu conte para vocês um segredo da Torá? Pode mandar? Então tá bom. A Torá, ela começa com que letra? A Torá, ela começa com que letra? Só que Beit não é a primeira letra. Por quê? Ou seja, a Torá começa com Beit. E o que a Torá fala no primeiro capítulo? Ou seja, Gênesis, tá? Gênesis capítulo 1. O que ela fala no primeiro capítulo? Não precisa. Então, qual é o assunto para o capítulo 1? A criação. Certo? A criação. Só que o Beit, que inicia a criação, não é a primeira letra. O que vem antes? Certo? O Aleph, ela é a primeira letra. Certo? Ela é a primeira letra. Deus, ele é o primeiro de tudo. Quem concorda? Sim. Ele é o primeiro de tudo. Beit, que é a segunda letra, é onde a Torá inicia. Então, deixa eu escrever aqui. Gênesis 1. A Torá, a Bíblia, ela começa com a segunda letra do alfabeto hebraico. Só que não é a primeira. Mas começa com o Beit, a segunda letra. E qual é o assunto de Gênesis 1? A criação dos céus e da terra. E quem vem antes do Beit? O Aleph, que representa Deus. Porque Deus é o primeiro. Então, o que a Torá nos mostra, isso é uma interpretação alegórica, tá? Que quando Deus cria um mundo, lá em Gênesis capítulo 1, ele começa com a letra Beit. Ele quis criar o mundo com um propósito. Qual é o propósito? Que o mundo fosse a sua casa. Deus criou o mundo para habitar nela. Esse é o propósito final da Bíblia. É mostrar que Deus vai de novo habitar com os homens. Porque Ele é aquele que está por trás da criação. Certo? Então, aquele que está por trás da criação cria todas as coisas para nela fazer casa. Certo? Então, esse tipo de segredo você aprende quando você começa a estudar o hebraico. Certo? Então, vamos encerrar por aqui nosso módulo 4 do alfabeto hebraico. E a gente continua estudando hebraico a partir da próxima quinta-feira, às 7h30. Tá bom? Vou deixar essa gravação disponível para vocês. Vou fazer aqui o documento de resumo e a gente vai prosseguir nas próximas aulas. Vou desligar aqui.